e fica antes de Timóteo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos ver o capítulo 5. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, Paulo enviou duas. A primeira carta foi enviada para ensinar os crentes a crescer na vida cristã. É uma igreja muito jovem, uma igreja em que o apóstolo Paulo ficou durante um tempo. Ele funda essa igreja, e os desafios que caem sobre essa igreja são desafios particulares que outras igrejas não enfrentaram logo no comecinho da sua vida de formação, tá? Então eu vou ler capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 12, mas vou me concentrar no verso 18. Diz assim, 1 Tessalonicenses 5,12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que tenhais com amor em máxima consideração a eles, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados, consolei os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, ou alegrai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Até aí, essa carta que eu quero abordar com os irmãos nessa noite e pensar um pouquinho a respeito desse tema importante. Como viver, ou como Deus quer que nós vivamos a vida. Nós temos olhado algumas semanas sobre lutas, desafios, como enfrentar tudo isso, mas a vida não é marcada, a vida cristã, ela não é marcada só por luta, tristeza, por problemas. Ela tem, sim, muitos desafios. Existe uma fake news que é contada muito dos púlpitos. E qual é a fake news? O dia que você se converter, todos os seus problemas acabaram, e dali para frente é só alegria. Gente, essa é a maior fake news, a maior mentira que alguém pode contar na igreja. Olha, esmagadoramente, eu ousaria dizer que 100% dos casos, você vem para a igreja, a sua vida, ela piora em muitos aspectos. Você não tinha problema, agora você tem problema. Você não era perseguido, agora você é. Agora você é zombado, sua família se divide. Estava todo mundo junto na bagunça, mas agora o problema entrou ali. Os seus filhos estavam largados, eles podiam fazer o que quiser, e agora Deus vem e fala para você como lidar com seus filhos. Seus filhos não gostam mais da postura desse papai, dessa mamãe nova. A Bíblia fala como lidar com dinheiro. Antes você podia gastar como você quisesse, agora Deus orienta caminhos. Então a vida vai se tornando mais difícil. Antes você podia dar jeitinho nas coisas, né? O brasileiro gosta de entrar em esquemas e ser o esperto. Aí Deus fala, agora não pode mais, o caminho é esse. Então a vida do cristão, ela tende a se tornar difícil. É assim mesmo que Deus quer que seja. Então não acredita nessa fake news. Você vem para a igreja, pode ser que Deus, hoje pode ser que Deus haja de maneira e você fique rico. Ele abençoe você assim, não tem problema em ser rico. Mas em muitas situações, o crente vem para a igreja, principalmente no primeiro século, quando Paulo escreveu essas cartas, eles perdiam tudo, eram tudo tomado pelo governo. Eles perdiam família, perdiam terra, perdiam dinheiro, perdiam saúde porque eram colocados na prisão. Então, essa ideia de prosperidade que é tão vendida hoje, para o mundo antigo era totalmente estranho. E é estranho a Bíblia. Então, como Deus quer que nós vivamos hoje? O texto é esse que nós estamos lendo, e então eu quero abordar o texto fazendo algumas explicações. Em primeiro lugar, deixa eu fazer para você um pequeno roteirinho aqui. Aqui é um mapa. Não sei quantos estão familiarizados com geografia bíblica, esses lugares continuam existindo, só não tem mais exatamente os mesmos nomes. Aqui continua o mesmo nome, ó, a ilha de Chipre, aqui você vai ter a Grécia, aqui você tem aqui em cima, Bitínia, não tem mais esse nome, aqui você vai ter a Ásia, também não tem esse nome, agora chama-se Turquia, lá em cima vai estar Istambul, capital da Turquia, aqui você vai vindo por Oriente, agora está mais em moda você entender o restante do mapa, eu não coloquei aí, mas se você vier para cá e descer, aqui você entra na terra de Israel.
E se você subir um pouquinho mais para o lado aqui, você vai ter o Líbano, a Síria, e se você for passando aqui para o lado, você chega no Iraque, Irã, e assim vai. Hoje está todo mundo com o mapa do Irã mais ou menos na cabeça, então ajuda um pouquinho. Dito isso, o texto que nós vamos falar aqui, nós estamos lidando com algo relacionado à segunda viagem missionária de Paulo. Paulo faz 3 viagens ao longo do seu ministério. E nessa daqui ele vai sair de Antioquia, muitas pessoas se confundem também em relação a isso, porque tem uma Antioquia que está aqui na Síria e você tem a Antioquia da Psídia, aqui em cima, ó. É outra Antioquia. E as pessoas falam, mas que contradição. Não, é só, às vezes, ignorância geográfica mesmo, de saber no mapa que existem nomes iguais para lugares diferentes. O apóstolo Paulo vai sair na sua segunda viagem missionária e ele vai fazer esse trajeto aqui e ir pregando pelas igrejas. Ele sempre saía de um lugar e ia na direção do seu ministério. Aqui, ele sai, quando ele chega aqui, Listra, Derbe e Icônio, esse miolo aqui é onde Paulo vai ser apedrejado em Atos 14, vai ser jogado fora da cidade. As pessoas falam, morreu. Paulo levanta, volta a pregar na cidade. Então ele continua aqui trabalhando. Depois ele avança, ele segue viagem e chega aqui até Troade. Troade, a Bíblia tem esse nome para ela. Anos depois as pessoas vão chamar Troade de Troia. Então quem já ouviu falar sobre o cavalo de Troia, é ali, Troade e Troia, é o mesmo lugar. Paulo está aqui, nessa região. E o texto bíblico, não dá tempo de eu abordar agora, mas fala que Paulo falou, abriu para mim uma grande oportunidade de pregar o evangelho na Ásia. Paulo está aqui, ele quer entrar para cá, ele quer vir para essa região aqui. E o texto fala assim, mas o Espírito do Senhor me resistiu. Paulo fala, abriu uma oportunidade maravilhosa de eu pregar o evangelho, mas Jesus não deixou ir. Como assim? Eu quero pregar o evangelho e Jesus não deixou? Jesus não deixou. E Paulo ficou preocupado com aquilo. Como assim? Eu quero servir a Deus, apareceu a oportunidade e Deus disse não. Uma lição de passagem para você. Muitas vezes, boas coisas surgem na sua vida, boas oportunidades, mas não é o caminho pelo qual Deus quer que você vá. O crente não pode ser pragmático. Se abriu a porta, eu tenho que entrar. Não, não é assim. Às vezes a porta está aberta e Deus está falando, não, esse não é o caminho. Mas Deus está dando tudo certo. Está dando tudo certo, mas eu não quero que você vá. Então o crente tem que pedir a Deus, Deus, me impeça, coloca a sua mão, não deixe eu ir. É assim que o crente tem que orar. Paulo então começa a orar aqui, pensando o que eu vou fazer. E na noite ele tem um sonho, aparece para ele uma visão, um homem, um varão, e esse homem diz para ele, Paulo, passa a Macedônia e vem nos ajudar. É isso que ele escuta. Macedônia é essa região aqui, ó. Tá vendo lá, Macedônia? Paulo está aqui, quer ir para cá, mas numa noite ele tem um sonho e o texto fala, passa a Macedônia. No dia seguinte, Paulo levanta e entende, opa, Deus quer que eu vá para lá. Então, naquela época, Deus ainda estava falando por sonhos. Hoje não é mais assim que funciona. Naquela época precisava de direcionamento, Deus mostrou. Numa visão, então, num sonho, ele levanta e vai para cá. Vai passar por toda essa região e vai chegar aqui em Filipos. E Filipos, ele vai para a beirada de um rio, num sábado as pessoas estão lavando roupa, as mulheres estão ali orando, trabalhando, e Paulo então começa de sábado a falar com elas. Atos capítulo 16, está lá no livro de Atos capítulo 16. Enquanto Paulo fala com elas, o texto fala assim, o Senhor abriu o coração de uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Então havia uma mulher... Então a cidade de Tiatira vai estar por aqui, ó. Essa mulher estava vendendo lá em cima. O coração dessa mulher é aberto por Deus, o evangelho é aceito e a mulher fala assim, por favor, insistiu com Paulo, vocês têm que ficar na minha casa. Então na viagem missionária a equipe de Paulo vai para a casa dela. E Lídia é a primeira mulher a se converter na Europa. Então se você quiser saber... A primeira igreja, como é que a igreja varreu a Europa? Como é que chegou em Martinho Lutero e tudo mais? Através de uma primeira conversão chamada Lídia. Uma mulher se converteu. E fez com que a igreja viesse para sua casa. E Paulo começa o trabalho em Filipos, naquela casa, fazendo algo fantástico. Acontece que todos os dias, enquanto Paulo fica nessa cidade, uma jovem possuída por um espírito demoníaco começa a seguir Paulo. E quando Paulo está andando, essa mulher... possuída por um demônio, dizia, estes homens são servos de Deus, escutem ele. Paulo não falou nada.
E ela fez 1 dia, 2, 3. E Paulo, percebendo que a mulher insistia, e Paulo percebendo que aquilo era um espírito de adivinhação, Paulo disse: eu não quero ser confirmado pelo que essa mulher está falando. Eu não quero que as pessoas falem: realmente, ele é um homem de Deus. Como ela falou que ele é um homem de Deus, ela também deve ser uma pessoa boa. Paulo vira para essa mulher e repreende, expulsa, expele aquele demônio pelo poder de Cristo. E os donos daquela mulher ficaram muito bravos, porque agora ela não podia mais adivinhar. A fonte de renda deles se acabou, a mulher não acertava mais nada, ela foi liberta daquele espírito. De passagem aqui de novo para vocês, pessoas até dentro de igreja que falam: Deus está me revelando, tem uma adivinhação. Muito cuidado, a Bíblia condena isso. A Bíblia condena adivinhos. E essa mulher adivinhava pelo poder do diabo, ok? Paulo então expulsa o demônio, a pessoa perdeu a renda, prenderam o apóstolo Paulo, levaram ele para as autoridades e disseram: esse homem, esse ensino que está perturbando o mundo inteiro chegou na nossa cidade também, aqui está atrapalhando e tal. E o que acontece? Paulo é preso e é espancado, leva uma surra. Paulo e Silas são violentamente espancados, de forma errada. Paulo era cidadão romano, ele tinha direito, ninguém podia tocar nele sem um julgamento formal. Bater num cidadão romano implicava em morte para as autoridades, para os juízes, todo mundo envolvido, o carcereiro, quem açoitou, todo mundo morreria, porque bateu no cidadão romano. Então era um status muito poderoso ser cidadão romano. Paulo deixou. Paulo não falou: olha, eu sou cidadão romano, não bate em mim não. Deixou o pessoal bater. E açoitaram ele, açoitaram Silas. E aí de noite ele está na cadeia, com as costas sangrando. E aí, vocês conhecem a história, ele vai cantar, uma série de coisas vai acontecer. Muito bem. Paulo então vai para a cidade de Tessalônica. Sai daqui, vai para a cidade de Tessalônica. Um roteirinho básico das viagens de Paulo. Quando ele chega lá, ele fica muito contente, ele começa a pregar o evangelho ali, mas ele só pôde ficar nessa cidade entre 1-2 meses, no máximo. Ele prega, pessoas se convertem, o grupo começa a se formar, um grupo bem pequenininho, levanta-se uma perseguição violenta contra ele, mas de uma gravidade tremenda que Paulo tem que ir embora, repentinamente na cidade. O que vocês fariam se Bragança não tivesse nenhuma igreja? Nós fôssemos naquela época, chega o apóstolo Paulo nessa cidade, ele prega o evangelho, você se converte, você começa 2, 3, 5, 10 pessoas reunidas e de repente Paulo vai embora. Você é um recém-convertido, você está convertido há 1 mês, você é um bebê na fé. Paulo teve que ir embora, não deu tempo de explicar para as pessoas, não deu tempo de falar: reúne aqui, eu vou sair, ele foi embora. As pessoas num dia tinham Paulo, no outro estavam desamparadas. E é neste contexto aqui que Paulo fica muito preocupado com a situação da igreja. Então olha o que acontece. Paulo teve que deixar a cidade por causa da perseguição. Abra em Atos 17, deixa marcado aqui, Atos 17. Versículo 1 diz: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Paulo, segundo o seu costume, foi procurar os judeus por 3 sábados e arrazoou, conversou com eles acerca da Escritura, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este é o Cristo que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos. Então Paulo teve sucesso na pregação, e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos por inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, porque Paulo estava naquela casa, eles invadem a casa do homem, mas naquele dia Paulo não estava lá. Procuraram trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão quanto as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Quando o Paulo e Silas falaram: Jesus é rei, naquela época era crime, porque rei era só César. Quando as autoridades ouviram que Paulo falava sobre isso, eles ficaram com medo, porque a cidade poderia perder o status que Roma tinha dado a ela. O texto diz assim:
Verso 9: Contudo soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles fiança estipulada. Logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram a sinagoga. Eles têm que fugir, então Paulo sai de Tessalônica e vai em direção a Bereia, porque em Tessalônica ficou perigoso para ele, as pessoas queriam matar Paulo. É neste contexto em que Paulo saiu que acontece o seguinte: Paulo tentou retornar à cidade depois que ele vai embora, mas ele foi impedido dessa vez não pelo Espírito de Deus, pelo diabo. Volta para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2,18. Acontece assim, Paulo então escreve, essa carta que nós estamos lendo de 5 capítulos, é uma carta na qual Paulo está explicando para eles algumas coisas. Ele diz assim: por isso, verso 18, 1 Tessalonicenses 2,18, por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas eu tentei 2 vezes, contudo, Satanás nos barrou. E eu quando leio isso aqui como pastor, eu fico intrigado. Paulo não podia dizer como? Ele não fala nada, ele fala assim, eu tentei 2 vezes voltar para Tessalônica, mas o diabo estava com tanto poder e ódio que ele me impediu de retornar para a cidade. Não sabemos se ele usou os próprios judeus para colocarem barreiras para que Paulo não voltasse. Não sabemos se acredita-se que existia um homem, entre os estudiosos existe a crença de que existia um homem muito cruel que perseguia Paulo, de cidade em cidade. O homem tirou a vida, fez um juramento solene de ser o caçador do apóstolo Paulo. Ora, isso faria bastante sentido, porque Paulo, antes de se converter, Saulo de Tarso, sabe o que ele fazia? Ele caçava pessoas. E agora ele é caçado por alguém, de cidade em cidade. Alguns acreditam que esse é exatamente o espinho na carne por qual ele pede: Senhor, me livra. Paulo chegava, logo o homem chegava. Então você imagina ter alguém te perseguindo todos os anos da sua vida? De cidade em cidade, sem dó, sempre, e você fala: Senhor, me livra. Não sabemos, o diabo impediu ele. Aí Paulo, não podendo voltar para Tessalônica, está preocupado com a igreja. O que aconteceu com essa igreja? Ela foi para frente, desanimou, ela morreu. O que aconteceu com essa igreja? Não tem WhatsApp, não tem e-mail. Como é que eu faço para saber notícias? Eu saí sem dar explicações, eu não posso voltar. O que estão pensando de mim? Será que a igreja ficou brava, sentida comigo? Esse homem é um irresponsável, começou o trabalho e foi embora. É isso que está na mente de Paulo. E aí então, Paulo faz o seguinte: Paulo envia Timóteo para ter notícias e explicar sua rápida saída. Timóteo volta para Tessalônica e fala: olha, irmãos, vocês estão bravos com Paulo? Não fiquem bravos, ele precisou, e explica o motivo da saída dele. E depois Timóteo sai de Tessalônica e vai encontrar com Paulo. E então Paulo fica feliz porque Timóteo diz: a igreja não está brava com você, a igreja entendeu. E Paulo, mais ainda, você teve que ir embora, a igreja não morreu, a igreja está forte, a igreja está animada. Dá para entender isso? Ele colocou um ovinho e teve que sair, a igreja nasceu. Ele falou: meu Deus, são bebês na fé, debaixo da perseguição, Paulo, tive que fugir, o que vai ser deles? Timóteo voltou e falou: a igreja, Paulo está firme. Paulo ficou muito feliz. Falou: Senhor, só o Senhor mesmo. Não é bonito. Algumas pessoas dizem que o crente tem que enfrentar até a morte, se for necessário. Se for necessário, e não tiver outra saída, tiver que negar a fé ou abraçar, ou negar a fé ou abraçar a morte, todos do Antigo e do Novo Testamento abraçavam a fé e não negavam, morriam. Mas a Bíblia diz que se você tiver a oportunidade de fugir, você tem que fugir. Não há nada de errado. O pessoal falou: Paulo, vai embora. Então Paulo foi. Tudo bem, então o que nós vamos ver nessa noite é a carta de Paulo escrevendo para os Tessalonicenses. Timóteo voltou e falou: olha, a igreja está bem, não está triste com você, mas tem muitas dúvidas. É normal, uma igreja tem dúvida, não é? E aí Paulo fala: vou escrever uma carta, e começa a escrever para eles: olha, vou dar orientações de como vocês têm que viver. Todo esse pano aqui de fundo é só para vocês entenderem, porque o texto é pequenininho que eu preciso falar. Paulo então fala uma série de coisas. Eles querem saber o seguinte: o dia do Senhor já aconteceu? Eles eram bebês na fé, mas já comiam carne. Jesus já voltou, como é que é? E aí Paulo vai escrever para eles, falando: não é assim não deixa ninguém perturbar vocês. Eles têm questões e dúvidas. E no final dessa carta, Paulo então vai ensinar de modo prático a como viver. Eles estão com questões relacionadas à vida sexual. Eles queriam saber como é que funciona, porque no mundo antigo existia muita imoralidade.
E aí Paulo vai escrever para eles no capítulo 4, falando que Deus quer que eles sejam santos. Quando chega no capítulo 5, que é o texto dessa noite, então Paulo passa essas recomendações. Quais são elas, então? Vamos ver aí como Deus espera que nós vivamos. Não vou passar por aí onde provavelmente Paulo escreveu as suas cartas, mas isso não é importante. Depois vai na internet e dá um print da tela. Como viver a vida em meio às lutas? Paulo diz, pessoal de Tessalônica, eu não posso voltar mais, o diabo me caça. Mas eu vou dizer para vocês, em primeiro lugar, versículo 12, ele fala assim para eles, 12 e 13. Agora vos recomendamos, irmãos, que vocês acatem com apreço os que trabalham entre vós, e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e os tenhais com amor, em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Paulo está dizendo para eles o seguinte, eu não posso mais entrar aí, Timóteo não vai poder ficar muito tempo aí, mas nós vamos providenciar alguns líderes, nós vamos enviar para vocês, vamos treinar alguns irmãos que vão presidir, vão pastorear, vão cuidar de vocês. Paulo diz, tenham os líderes no maior apreço possível, cuidem desses homens por causa do trabalho que eles fazem. Irmãos, não é uma mensagem, a pastora hoje está falando para a igreja, que a igreja tem cuidado dos pastores, é isso mesmo, mas aqui eu só estou mostrando para você como funcionava. Paulo diz que o rebanho de Cristo deveria se submeter aos pastores, acatar, ouvir a orientação deles por causa do trabalho que eles fazem. Você diria que você tem muitos problemas? Alguns vão falar, pastor, minha vida está tranquila. Estou vendo aqui algumas pessoas que estão com a vida ganha. Reginaldo, Nivaldo, ali está só falando, eu não sei o que é problema. Olha o Marlon lá atrás. Vida tranquila, né, Marlon? Gente, se eu fosse falar para vocês, eu sei que vocês vão falar, pastor, tem problemas. Alguns têm mais, outros menos. Alguns têm poucos e grandes, problemas são poucos, mas são problemas severos. Outros têm muitos problemas pequenininhos, tem que administrar muita coisa. Depende da fase que você está, de idade. Alguns lidam com questões de saúde. Outros vão lidar com questões financeiras. Outros vão lidar com criação de filhos. Outros estão aqui e não têm mais preocupação com os filhos, mas estão preocupados com os netos. Porque veem que os filhos estão ensinando os netos de forma errada. E a vida vai. A paz aqui, como o Maurício chamou, para orar por pessoas que não estão aqui, a paz que vieram aqui para orar pelos seus filhos. Pais que estão indo para o céu e os filhos estão indo para o inferno. E eles vieram aqui e falaram, Senhor, por favor, salva meu marido, salva minha esposa, salva meus filhos. Há um clamor por isso. Problemas e problemas e problemas. Você tem muitos problemas. Aí Deus manda um pastor para a igreja, que também tem problemas. E fala assim, cuida dos seus problemas e cuida do problema de todos os demais. O que vocês acham disso? Sabe qual é uma das profissões em que mais tem pessoas se suicidado? Pastores. Porque eles ouvem problema o tempo inteiro. Eles não ouvem só problemas, mas eles ouvem problema. Então, se alguém adoece, eu fico preocupado. É como se o pastor ou o líder, aí pode ser diácono, a liderança da igreja funcionasse como um pai numa família, uma família grande. Então, aquele irmão, você vem para a igreja e se alguém falta, você não se preocupa. E eu olho, cadê aquela pessoa? Porque ela não tem vindo? E eu tenho vários. Só de olhar aqui na frente, eu sei que os irmãos são acostumados a sentar mais ou menos no mesmo lugar. Eu já sei que a pessoa faltou. Eu falo, aquele lugar, aquela pessoa não veio. E para de mudar de lugar para memorizo, tá bom? Não adianta mudar, não, que tem gente, pastor, vai faltar, vou mudar. O Vitor estava sentado lá atrás, sentou aqui, Vitor, estou de olho. Tá bom? Não tem jeito. Essa dinâmica, você aqui da frente, você acaba memorizando. Irmãos, líderes de igreja são chamados para cuidar de outras pessoas. E isso dá trabalho. Então Paulo diz, vocês querem viver bem? Cuidem daqueles que cuidam de vocês. Tudo bem, eu não vou gastar tempo aqui, que é basicamente isso. Tenham em maior apreço. Se você tem alguém que cuida de você, cuide bem. Eu fico triste de ver, por exemplo, que às vezes pessoas de idade que recebem na sua casa um cuidador. Eles brigam com o cuidador. Eles falam, mas não foi colocado o cuidador para cuidar de você? Mas ele quer que eu coma na hora que ele quer. Ele quer que eu faça a hora que ele quer. Ele quer... É isso mesmo. Às vezes eu vou visitar idosos, e eu não sei se eu choro, se eu dou risada, eu não sei o que eu faço. Às vezes idosos falam assim, meus filhos são complicados. Eu falo, sério? Meus filhos... Por quê? Eles querem que eu tome o remédio certinho. Eu falo, como assim? Certinho? Maurício vai lembrar, minha mãe era arteira nisso daí. O médico falava assim, um comprimido de manhã e uma à noite.
Aí minha mãe tomava um de manhã, um de noite, e falava, não senti bem. Sabe o que ela fazia? Eu vou tomar meio de manhã e meia-noite. Aí daqui a pouco não estava sentindo bem, a Maurício falou, mãe, o que aconteceu? Ela falou, esse remédio me dá muito sono, eu não vou tomar. O médico falou para tomar em jejum de manhã, mas eu vou tomar com a barriga cheia à noite. Você fica maluquinho. E é uma só, hein? Uma só. Quando Deus coloca líderes na igreja, Ele está olhando todo o rebanho. E sabe por que é difícil? Porque os líderes têm que chegar para a sua vida e falar, olha, não está certo o que você está fazendo, não é sábio como você está lidando. E as pessoas reagem. Quem você pensa que é? Eu não penso nada. Eu nem queria. Eu não queria, mas eu não posso, Ele não deixa. Ele fala, vai lá e diz que está errado. Vai lá e fala que tem que mudar. O pastor é enxerido. Fala, Deus, isso me complica. Deus coloca os líderes como ponta de lança e fala, vai lá. E Ele vai fazendo isso. E numa igreja, o pastor normalmente ele é amado ou ele é odiado. É assim que funciona. Só que o apóstolo Paulo diz, eu rogo a vocês, tessalonicenses, que estão numa igreja, num lugar perigoso, tenham em maior apreço todas as pessoas que trabalham entre vós, e os que presidem a vocês, e vos admoestam, que exortam vocês, que vocês os tenham, verso 13, em amor e em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Então, queridos, como viver em meio às lutas? Em primeiro lugar, submeta-se às pessoas que Deus colocou na sua vida, lideranças espirituais. E isso certamente poderia ser desdobrado tranquilamente para as lideranças familiares. Filhos precisam se submeter à paz. É assim que funciona. Esposas precisam ser submissas aos seus maridos. Crentes submissos às autoridades. E assim vai. É uma vida de submissão. Quer viver feliz? Ache o seu lugar e se submeta. Se você não souber viver debaixo de liderança, você vai ser um anarquista, um rebelde. E é insuportável lidar com pessoas assim. Os professores também é outra categoria que o professor tem que tomar remédio, fazer tratamento, porque os alunos não trabalham. Abra na página tal, eu não quero, eu não sei o quê. E aí vira. É muito difícil. Cuidar de pessoas que não se submetem torna o trabalho de quem está à frente muito difícil. Paulo vai continuar e vai dizer o seguinte, como viver a vida em meio às lutas? Submetam-se aos líderes, cuidem deles. Depois ele fala de ajude-se, por isso que ele termina dizendo assim, tratem bem uns aos outros e corrijam-se. Versículo 14 e 15, Paulo diz, exortamos-vos também, irmãos, a que admoestais os insubmissos. Quem tem outra palavra para insubmisso aí? Ociosos, indisciplinados. No contexto de Tessalonicenses, o que estava acontecendo é o seguinte, começaram a dizer, Paulo foi embora. Dentro da igreja começaram a falar assim, o Senhor Jesus já voltou ou está voltando. De que adianta trabalhar? De que adianta estudar? E alguns falam assim, eu não quero mais trabalhar. Estão entendendo o problema? Vocês estão acompanhando a guerra Irã, que está acontecendo lá? A Bíblia fala de um conflito. Quando eu voltar a falar sobre escatologia, talvez a gente lide, quando eu falar de Apocalipse, a gente lida um pouquinho com as questões do Oriente Médio, que estão bem em voga, está todo mundo sabendo. Então, foi legal estar estudando o livro de Apocalipse nesse momento, porque nós vamos lidar com questões atuais. Mas suponha assim, eu falo para minha filha amanhã, Stephanie, vai para a escola. Ela fala, por que, pai? O mundo vai acabar. O Irã vai jogar uma bomba. Eu falo, tem um certo fundo de verdade, não tem? Você continuaria indo? Se você soubesse que alguém fosse jogar uma bomba e tudo fosse acabar, você ia continuar trabalhando? O que você faria essa semana se você soubesse que o mundo vai acabar sábado que vem? Pastor, não pergunta isso não, pastor. Imagino que alguns iam sair comprando coisas. Eu não vou ter que pagar mesmo, passa aí no cartão, e é uma alegria, financiamento, não é? Dieta você ia fazer? Que colesterol? Que colesterol? Sábado, gente, e a vida vai. Ia ser aquele negócio. E o pessoal começou a viver de modo desordenado, virou uma bagunça. As pessoas não queriam mais trabalhar, elas só queriam comer. E é por isso que Paulo vai escrever nessa carta dizendo assim, ok, quem não quer trabalhar, que também, tudo bem, não quer trabalhar? Quer esperar Jesus? Não tem problema, pega ali a rede, deita ali. Só que não vai comer da comida de que o outro trabalhou. Quando a barriguinha estiver com fome, fala, ora, Jesus está voltando, ora. E é isso que Paulo está dizendo assim, exorto que vocês admoestem, que vocês cobrem, que vocês confrontem os que vivem de modo ocioso, os insubordinados. Deus não quer pessoas ociosas.
Se ajudar você a lembrar, quiser marcar na sua Bíblia, fazer uma formiguinha do lado, você vai lembrar da música. Deus não quer... Lembra da música? Deus não quer preguiçoso de sua obra. Está aqui, ó, a música da formiguinha. Só marcar, você nunca mais vai esquecer de ter isso aqui. E ele vai continuar. Confrontem os subordinados, consolem os desanimados. Eu estou desanimado, eu não aguento mais. Não, gente, vamos lá. Consola. Como viver bem? Ajudem-se uns aos outros. Igreja é um lugar de ajuda. Tem domingo que você vem para receber. Tem domingo que você vem para dar. Tem pessoas que acham que vem na igreja só para receber. Hoje o que Deus tem que falar para mim? Não, hoje Deus quer que você seja o instrumento dele e falar para outra pessoa. Fica ali na porta, vê que a pessoa está desanimada, pergunta, olha, eu percebi que você está mais triste hoje, está tudo bem? Posso fazer algo por você? Não precisa perguntar o que está acontecendo, não seja entrão. Você pergunta, posso te ajudar? É minha impressão, eu percebi que você está desanimado, está triste. Agora não dá para conversar, vamos tomar um café durante a semana, passa em casa. Irmãos, é consolar uns aos outros, é assim. Há pais aqui que falam, não sei mais o que fazer com os meus filhos. E talvez você fale, olha, eu vou visitar, vou dar uma orientação. Há casais que às vezes enfrentam atritos e precisam de ajuda. Às vezes são atritos pequenos, às vezes são coisas do dia a dia. Ontem nós conversávamos, o Davi, eu vou contar o Davi para todo mundo, precisa ajudar, orarem pelo Davi e pela Mayra aqui, né? Ontem nós estávamos conversando e o Davi falou que ele tirou uma foto até. Ele já quebrou 3 potes. Eu fiquei, você quebrou onde? Não foi na Mayra, na cabeça da Mayra, não. Ele tirou 3 potes. Ele falou que na casa dele tem um pote em que tem açúcar. Só que o pote você ganhou ou a Mayra comprou? Ganhou, o Davi já fazia assim, não. Então ganharam. Só que o pote não fecha direito, só dá uma rosquinha bem pequenininha a tampa. Muito frágil. E a Mayra falou, pega pelo corpo. Mas o Davi abre e pega por onde? Pela tampa. Ele levantou, estourou. O Davi virou, Mayra, custa dar uma apertadinha? Ela falou, custa dar uma... pegar no corpo? Ok, vocês estão rindo? Dinâmica, quase aconselhamento pastoral. Tudo bem, então, varreu todo o arroz, o açúcar. No outro dia foi pegar. O que era sal que estava no outro? Era o açúcar no do sal, quebrou do açúcar, colocou o açúcar no do sal. Ele foi pegar, adivinha? Ele pegou pela tampa, a tampa ficou na mão e o pote quebrou no chão. O Davi falou, não estou acreditando. A Mayra falou, não estou acreditando. E eu ouvindo a história ontem. Aí o Davi foi pegar o 3º pote. Irmãos, comecem a orar por ele. É o demônio do pote, alguma coisa que está lá. Tem que repreender o demônio do pote plástico, da Tupperware. O Davi pegou o 3º pote. E o pote, a tampa ficou na mão e o pote quebrou. Ele parou, ele falou, respirou. Eu falei, quantos potes tem na sua casa? Só para eu saber. Quando a gente tem que interferir, ele falou, só tem 4. Não quebrou o quarto não, né? O quarto está lá para lembrar a união do casal. Ele olhou para o pote. Ele falou que de longe ele escutou a Mayra respirar. Ai, não acredito. E ele com a tampa, falou, estou acreditando que está acontecendo. Estou acreditando. Então você quer abençoar um casal? Compra um pote. Semana que vem, todo mundo dá um pote de Tupperware para essa família, gente, por favor, que tá grave. Compra de... Não, se dá um pote, alguma coisa que não quebre. Ou então, o Maurício até sugeriu, usa sachê. Acabou. Compra um pacote de sachê, não tem mais pote quebrando. Por que eu falei isso, hein? Hã? Obrigado. É papel da igreja, estou brincando aqui com eles, é papel da igreja, mas suponha, imaginem isso aqui, é uma coisa simples, não é? Falei para o Davi que só tem mais um pote, a última chance que ele tem, e o pote está lá. Mas eu disse, imagina só, que eles estivessem com um problema por causa disso. O que uma irmã conversaria com a Mayra, o que um irmão falaria para o Davi? Vai se aproximar do Davi e falar assim, a culpa é da sua esposa mesmo, ela não aperta a tampa. Outra pessoa fala, nossa, o seu marido é teimoso. Nossa, quantas vezes você tem que falar para ele? É assim que você faz? Mas se você chegar perto dele e falar, olha, isso acontece, já aconteceu comigo. Olha, que tal fazer isso? Você ajuda. Às vezes um problema pequenininho. Até mesmo grandes represas, grandes diques, eles rompem com pequenas trincas.
pequenas trincas. Os que vieram aqui no encontro de casais, nós mostramos as grandes sequoias, árvores enormes, gigantescas. Precisa de 15 pessoas para abraçar o tronco da árvore. Elas resistem a furacões, às tempestades, inundações, o que você quiser. Até tremor, a terra treme em terremoto e elas ficam em pé. E aí eles viram uma grande sequoia caída e eles ficaram admirados. Como é que essa árvore caiu? Não sei quantos metros, 100 metros de altura, a árvore tombada. Gente, é um negócio monstruoso. Eles chegaram lá e descobriram que ela tombou porque ela estava cheia de cupins. 4 cupins cabem dentro de 1 centímetro. Aquela árvore violenta, ela tombou porque ela foi comida por cupins. Muitas vezes nós estamos lidando e lutando com problemas grandes, quando na verdade a nossa vida está sendo corroída por um monte de problema pequenininho. Todos os dias, mordendo um pedacinho. E aquilo cai. Como enfrentar a vida? Submetam-se às autoridades que Deus deu. Ajudem-se mutuamente. É isso a igreja. Venha para dar e venha para receber. O dia que você estiver triste, vem para a igreja. E fala, Senhor, eu estou precisando tanto de consolo. E o dia que você estiver bem, vem para a igreja para consolar. Isso é a dinâmica de corpo. O tempo inteiro assim. Essa é a forma de uma igreja caminhar bem. Paulo está falando para uma igreja que nasceu, falou, olha, vivam assim, vocês vão seguir adiante, tá bom? Terceiro aspecto, ele fala sobre obedeçam. Paulo vai dizer no verso, eu não li o 15, né? O versículo 15 fala, evitai que alguém retribua ao outro mal por mal. Pelo contrário, seguir ou façam sempre o bem entre vós para com todos. Então, como é que a igreja caminha bem? É não revidando o mal por mal. Quer ter paz na sua família? Pare de fazer pagar o mal com o mal. Tá bom? Haja de uma maneira que a outra pessoa perceba. Não é deixar de corrigir erros. Não é deixar de falar, isso está errado, isso tem que mudar. Mas você não pode ser aquela pessoa que você fala assim, você vai ver só. A pessoa fez isso. Vou voltar, por exemplo, do Davi e da Mayra, que hoje eles vão ficar ali, dá um pote no final para eles ali, tá bom? Imagina que o Davi fala assim, a Mayra fez isso? Então tá bom. Ela vai ver. Eu não sei, não conheço lá o contexto. Suponha que a Mayra goste de maquiagem, ou goste de alguma coisa assim, ele vai lá e desrosqueia todas as tampas das maquiagens. Ela vai pegar a maquiagem e cai. Você fala, é bom, né? Você não aperta de lá, eu também não vou apertar aqui do perfume. Sabe aquele perfume que a Mayra gosta? O Davi vai lá, desrosqueia e fala assim, você vai ver. Quando ela pegar, ele vai cair. O que é isso? É vingança, é pagar o mal com o mal. Aí a Mayra fala, Davi fez isso? Então tá bom. Vai lá na moto, corta o freio. Não faz isso não, Mayra. A mesma mal com mal. Fala, Davi, então tá bom. Irmãos, igreja não pode ser assim. E infelizmente, funciona assim. Aquele irmão não me cumprimentou, não cumprimento mais. Aquele irmão não me chamou, não chamo mais. Mal com mal. Vocês, antigamente, os que são casados há mais tempo aqui, sabem como os casamentos funcionavam? As festas normalmente eram festas simples, convidavam um monte de gente, servia aquele pãozinho de carne louca, era normal, uma multidão. Hoje, com o advento de buffet, não sei o quê, dá para convidar todo mundo? Eles falam assim, R$150 por pessoa. Aí você tem que fazer uma lista. Você fala, eu tenho 500 amigos, mas eu só posso chamar 100. E tem pessoas na igreja do Senhor, de modo geral, que não tem maturidade. A pessoa fala, não me chamou para o casamento, não me convidou para aquela festa. Não é meu amigo. Se fosse meu amigo, teria me convidado. Não é que a pessoa não é seu amigo, é que a pessoa não é dona do banco, ela não tem condições de fazer isso. Já vi gente brigar, porque voltou do casamento e tinha o álbum de foto. A pessoa procurou e falou, nossa, você não mandou revelar nenhuma foto comigo? R$20 a foto. Você vai mandar revelar de todo mundo? E você viu o fotógrafo em casamento? Vamos tirar foto. Todo mundo. Agora olha para lá, olha para cá. E vai tirando. Quem vai pagar isso? Mas há pessoas tão imaturas que falam assim, eu não sou amado porque não me convidaram, eu não sou amado porque não tiraram a foto, eu não sou amado porque não sei o quê. Gente, é muito complicado ser amigo de crente. Os crentes são complexos. E Deus fala assim, tenha paciência, exorte e ajude. Exorte e ajuda. Quantas vezes no gabinete tem que dizer para pessoas, a pessoa não gosta de mim. Eu falei, ela falou isso? Não. Como você sabe? É minha impressão. Eu escuto isso direto. Não, mas, eu falei, mas impressão, você pode estar errado? Eu posso, mas raramente erro. Eu falei, eu tenho a impressão que você está errado. Não, mas
Cuidado, quem veio de manhã viu dos atributos de Deus. Cuidado com você sondar as pessoas a partir das suas percepções. O nosso coração é enganoso. Às vezes a pessoa está com a cara fechada, não é porque ela não gosta de você, ela está com dor. Ela está com dor. A Eliana, nossa irmã, se feriu um tempo atrás. Quebrou 4 costelas, 4. E ela sentou ali, estava encolhidinha com dor. Eu até pensei que ela estava brava comigo. Eu olhei e falei, acho que a Eliana está brava comigo. Mas era dor. Você consegue entender isso? Nós passamos por problemas. Você passa por pessoas na rua, às vezes a pessoa não te viu. Nossa, eu buzinei para aquele irmão, nem me cumprimentou. Que irmão. A pessoa não te viu, irmãos. Não te viu. Então, amadureça. Por favor, amadureça. Vamos nos submeter, vamos nos ajudar e, por fim, vamos obedecer. Eu nem cheguei no versículo, então a semana que vem eu termino esse texto aqui. Tá bom? Não tem nem como eu caminhar. Mas o texto diz assim, 16. Regozijai-vos sempre. Em outras versões vai estar. Alegrem-se sempre. Paulo está falando para a igreja de Tessalônica. Vocês vão sofrer muita perseguição, mas mantenham uma alegria. Vivam alegres, que o mundo vai perguntar, por que vocês são alegres? Tantos problemas. Essa é a forma de um crente mostrar que anda com Deus. É você amanhã ir trabalhar, a sua vida não mudou, você não ficou rico, seus problemas não sumiram, os problemas de saúde não desapareceram. Mas a pessoa fala, como é que você sempre está animado, com bom ânimo? E você pode dizer, olha, eu sou assim, porque o meu Senhor que me comprou disse que eu devo me alegrar, apesar das circunstâncias. Se a sua alegria está nas coisas, nas pessoas ou nas circunstâncias, você vai ser infeliz. Porque isso muda o tempo inteiro. O meu marido era a minha alegria, aí vem um divórcio, vem um luto. O meu filho, o filho casa, sai de casa. Eu amava tanto esse carro, roubaram. Sua alegria não pode estar nessas coisas. Elas estão mudando o tempo inteiro. Sua alegria tem que estar em quem você é e em quem comprou você. Então Paulo diz para a igreja de Tessalônica, não importa se vocês estão perseguidos ou se eu estou aí. Mantenham sempre a alegria, regozijem-se sempre, estejam sempre alegres. As pessoas quando chegam na igreja, elas devem perceber um ambiente leve. De falar, olha, os irmãos aqui têm problemas, mas eles estão caminhando, estão adiante. O crente não tem autorização bíblica para ser pessimista. Não pode, é pecado o crente ser pessimista. O crente, ele também não precisa ser o otimista, aquele que vive na fantasia. O crente, ele vive entre a realidade, sabendo que os problemas estão ali, mas uma atitude de leveza. A pessoa não pode falar para você amanhã no seu trabalho, bom dia, você fala, bom dia por quê? O crente não pode falar isso. Você que tem que olhar a pessoa e falar, bom dia, a pessoa por quê? Porque o Senhor me comprou, ou porque Deus está cuidando de nós. Nós precisamos ter essa disposição. Paulo diz mais, orem sem cessar. Orar sem cessar é aquela prática constante de você viver, é um estilo de vida. Não é você começar a orar e não terminar. É você sempre estar conversando com Deus. Dirigindo no trânsito, lavando louça, na escola estudando. Diante de uma situação que surgiu emergencial, você fala, Senhor, me direciona, o que eu tenho que fazer agora? Como é que eu faço? Senhor, está tão difícil resolver isso aqui. Nunca se deparou com uma questão que você está lá, você está cansado. Já vi uma vez um homem que tentava colocar um parafuso, toda vez que ele tentava colocar o parafuso caía. Ele não sabia se ele chorava, o que ele fazia. Os que já mexem com algum equipamento pequeno, gente, é desanimador. O parafuso cai num lugar que você vai lá, tem que pescar o parafuso com imã, pega, aí você vai devagarzinho para colocar, quando está encaixando ele cai de novo. E eu lembro da história de um homem que orou e falou, Senhor, eu estou tão cansado, a minha mão está tremendo, eu não consigo mais. Por favor, me ajuda. E na primeira tentativa, depois que ele orou, pegou. Será que ele deve falar, nossa, que sorte? É os anjos ali com a asa equilibrando, falar, acerta dessa vez aí, e girou. Irmãos, nas coisas pequenas e nas grandes, orem sem cessar. Acordou de noite, quero ir no banheiro, estou apertado. Vai no caminho orando de noite. Sabia disso? Isso é orar sem cessar. Você vai pensando o quê quando você está andando no corredor de noite, para ir no banheiro? Claro, desvia das coisas, né? Não vai orar de olho fechado, vai caminhando, mas o tempo inteiro. Levantou, vai começar o dia, Senhor, abençoa esse dia. Hoje eu tenho uma reunião, hoje eu vou fazer isso, aquilo, me ajuda. De manhã, ora pedindo pelo dia. No meio-dia, olha para trás, avalia, fala, Senhor, até aqui, muito obrigado, o Senhor nos ajudou. Tem mais uma parte, me ajuda. E à noite, quando vai colocar a cabeça no travesseiro, consulta para ver como foi o dia.
pede perdão das falhas, agradece pelas bênçãos e vai dormir tudo em ordem com Deus. Orai sem cessar. E Paulo termina dizendo: em tudo graças dai, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Eu vou terminar aqui, tá bom? Agora eu ia entrar no verso 18, que seria a mensagem, mas eu não vou ter tempo. O que eu falei hoje até agora já é suficiente. Como viver uma vida feliz diante da perseguição? Olhe para os líderes que Deus colocou na sua vida, submeta-se a eles, com uma atitude, cuide deles, e vocês vão ser abençoados por isso. 2, ajudem, porque hoje você ajuda, amanhã você é ajudado. E 3, obedeça. E aí a Bíblia vai dar 3 ordens, Paulo vai dar para essa igreja 3 ordens fundamentais, que todo crente tem que seguir. E as 3 você já viu aí: alegrem-se sempre, orem sem cessar, e em tudo graças dai. Semana que vem eu quero caminhar mostrando então como essa dinâmica acontece. Como é que eu faço isso? Como é que eu vivo dessa forma? As 3 ordens fundamentais da fé. Semana que vem nós vamos olhar esses aspectos e ver como isso funciona. Como é que eu vivo de forma que essas 3 áreas da minha vida sejam obedientes. Por isso que eu falei de obediência. Não é um conselho, não é uma súplica, ele está dando ordem. Orem, alegrem-se e deem graças. As 3 ordens. De forma que se você não obedece, é pecado. Deus disse, não matarás. Deus disse, não adulterarás. Ele deu ordens. Se você quebrar esses mandamentos, é pecado. Assim como é pecado também não estar alegre. Como é pecado não se submeter, não orar, e como é pecado não ser agradecido. Dos 3 ali, qual você acha que eu termino com isso? Qual dos 3 você acha que é o mais difícil do crente fazer? Agora é só uma questão de opinião. Quem acha que é o número 1? Ok, alguns falaram número 1, estar sempre alegre. Pastor, é difícil, hein, pastor? Não vou mentir não dá para ser sempre assim. Quem acha que é sempre orar? Manter uma vida de oração. Ok. E quem acha que é ser agradecido em tudo? Ok, a maior parte acha que ser agradecido, fala, nossa, agradecer por tudo, Deus. Complicado, eu peguei o exame de sangue, estou com problema. Oh, obrigado, Senhor. Será que é isso que ele está dizendo aí? Para você começar a agradecer pelas doenças, pelos... Roubaram meu carro, obrigado, Senhor. A não sei que tenha seguro, vai devolver, mas... não... Aconteceu uma tragédia, obrigado. O que será que ele quer dizer com isso? Venha semana que vem, para que você veja qual dessas áreas é a área onde você precisa melhorar, porque as 3 têm que ser cumpridas. Vamos orar? Baixe sua cabeça, nós vamos buscar a presença do Senhor mais uma vez. Senhor, nos ajuda, não é fácil olhar para os textos e aplicá-los à nossa vida. Nós precisamos muito ser agradecidos, Senhor. Corações alegres são corações que agradecem. Só pode agradecer quem ora. Não tem como agradecer o Senhor sem orar. Essas coisas estão amarradas entre si. Mas nessa noite o Senhor nos lembrou de verdades fundamentais. Cada um de nós, assim como eu na minha infância tive líderes sobre mim, muito obrigado pela vida dos pastores que me guiaram. Homens e mulheres, professoras da escola dominical, que me tomavam pela mão, me ensinavam. Como é bom, Senhor, ter sido guiados. Como é bom ter sido pastoreado pelos teus servos. Ajuda o teu rebanho a entender a alegria, a bênção que é ter líderes cuidando deles. Que eles se submetam. Ajuda também, Senhor, que cada um aqui faça o bem para o outro. Não pagando mal por mal, mas ajudando, construindo, edificando na vida do outro. Nos mostra quando é o dia de nós estarmos aqui para receber e quando é o dia que nós estamos aqui para dar. Nos ajuda, Senhor, a ser o povo que caminha lado a lado, na alegria e na dor, mas que nós todos caminhemos juntos. Nos desperta para a lembrança daquelas pessoas que estão ausentes, que não vêm mais, que possamos buscar em amor essas pessoas, possamos exortar aqueles que vivem uma vida desordenada, não trabalhando em excessos. Nos ajuda. Por fim, Deus, nos dá uma vida de obediência, alegria, oração e gratidão. Que isso seja visto na nossa vida. Graças damos pelas respostas recebidas
E nós te agradecemos até pela esperança que falha. Quando nós aguardamos por uma coisa e não veio, e essa esperança falhou, é porque o Senhor tinha um plano melhor. Muito obrigado por aquilo que o Senhor faz e por aquilo que o Senhor deixa de fazer. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, nós vamos terminar o culto com essa canção. Graças dou por minha vida. Preste atenção no que você vai dizer.